Saudações do crente docente. Está no AlCDcast, o podcast das lições bíblicas. Eu sou o professor Felipe e nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2021 o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O comentarista da nossa revista é o pastor Ezequias Soares. Ele é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí e ele também é presidente da Comissão de Apologética da CGADB. Hoje nós veremos a lição de número 4, que tem como título A Atualidade dos Dons Espirituais. Eu quero aproveitar também essa oportunidade e pedir que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, @crentedocente. Dá um likezinho lá, siga nossas páginas, ative o sininho, que nós estamos sempre postando um material de aprofundamento para a escola dominical, para você que é aluno, você que é professor, para você que é um amante da palavra de Deus. Então nós vemos aqui já, para introduzir essa lição 4, o título traz a atualidade dos dons espirituais. E nós que somos pentecostais, somos membros da Assembleia de Deus, nós acreditamos que a ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a mesma até os dias de hoje. Por isso nós somos chamados pentecostais. E nós cremos então na atualidade desses dons e no batismo do Espírito Santo. Eu vou ler aqui o que está escrito na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, cujo comentarista também foi o pastor Ezequias Soares. No Cremos da Assembleia de Deus, no item 11 e 12, diz assim o item 11: nós cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. E para esse texto nós temos como referência bíblica Atos 1:5, 2:4, 10 do 44 ao 46 e 19 do 1 ao 7. E já no item 12 do Cremos diz: cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação conforme a soberana vontade para o que for útil. E tem como referência 1 Coríntios 12, do 1 ao 12. Então nós somos um povo pentecostal porque nós cremos que a mesma atuação do Espírito Santo no dia de Pentecostes ainda é manifesta nos dias de hoje. Cremos tanto na atualidade dos dons como no batismo do Espírito Santo. Vale também a gente ressaltar que o batismo no Espírito Santo ele não é confundido com a conversão. Esse batismo no Espírito Santo ele nos é dado por Jesus Cristo e é demonstrado através da evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. Então não tem nada a ver com conversão. Quando nós falamos que nós cremos no batismo no Espírito Santo, então nós estamos falando de uma outra experiência cuja evidência se dá no falar em línguas estranhas. E essa evidência, ela ocorreu pela primeira vez no dia de Pentecostes, como nós vemos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então essa experiência do dia de Pentecostes vem o nome que trouxe para nós o nome de pentecostais. Então agora aqui no tópico 1, que tem por título a necessidade dos dons espirituais hoje, fica claro para nós a importância do povo de Deus, da Igreja de Cristo, conhecer a existência desses dons espirituais e buscar
esses dons espirituais, porque eles são dados, né, pelo Espírito Santo para que a igreja tenha condições de exercer com excelência o ministério de Cristo aqui na Terra. Então esses dons eles vão variar desde os dons de ministério como os dons de cunho sobrenatural, né, que são os dons de cura, os dons de palavra, dons em que Deus manifesta o seu poder sobrenatural para confirmar a palavra que é pregada através da boca dos seus evangelistas, dos seus pastores. Então nós cremos, estamos sempre ensinando, né? Nós professamos que os dons espirituais eles são atuais e estão presentes na igreja de hoje. O batismo no Espírito Santo ele é um dom. Se você abrir a sua Bíblia aí em Atos 2:38, está escrito assim: recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele é um dom. E esse dom ele é concedido para todos os crentes. Você pode conferir também isso em Atos 2:39, que está escrito assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, vosso Senhor, chamar. Então todos podem receber o Espírito Santo de Deus. Basta que esse, a qual busca esse Espírito, crê na manifestação dele, crê no poder de Deus, crê na promessa que Jesus deixou para todo aquele que nele crê. O Espírito Santo foi prometido por Jesus e ele viria logo após a sua assunção aos céus, após a sua morte. Mas os dons do Espírito Santo, ou os dons espirituais, né, na linguagem paulina, né, como está escrito em 1 Coríntios 12:1, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Esses dons eles são restritos. Então você pode conferir a restrição desses dons aí em 1 Coríntios 12:29 e 30. Está escrito assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então nós vemos aqui, né, que existe uma variedade de dons, mas esses dons são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo ao crente para o serviço especial no exercício dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, nós podemos conferir essa afirmação ali em 1 Coríntios 12:7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo ele é dado para que a igreja venha usar no exercício do seu ministério. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus. Então nós vemos ali em 2 Coríntios 4:7 que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E se você abrir a sua Bíblia também em Colossenses 1:27, diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança em glória. Então, Deus manifesta, né, os seus dons no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Então, os seus dons, ele foi dado pelo Espírito Santo à sua igreja, aos seres humanos.
enquanto a igreja estiver aqui na terra, né? Pois no céu não precisaremos mais desses dons. E é por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus. Então você pode conferir aí também essa referência que está ali em Efésios 3:10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Então, é por meio da igreja que o Espírito Santo ele tem se manifestado ao mundo, usando os dons espirituais. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual. Então, o propósito desses dons espirituais que são dados à igreja é a sua edificação espiritual. Você pode conferir aí em 1 Coríntios 14:12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais têm por objetivo a edificação da igreja. Mas é só isso? Não. Também o seu conforto e o seu crescimento espiritual, como os irmãos podem conferir aí em 1 Coríntios 14, do 4 ao 6, que diz assim: o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Então o apóstolo Paulo ele vai aqui mostrando para a igreja de Corinto como os dons espirituais deveriam ser usados e aqui qual seria o propósito do uso desses dons. É importante que o cristão ele tenha o batismo com o Espírito Santo, a evidência das línguas estranhas, a manifestação, a conservação desse fenômeno na sua vida, porque a manifestação das línguas estranhas é uma edificação do nosso corpo espiritual, é um relacionamento, um particular com Deus, mas o cristão na igreja não teria proveito se ele ficasse apenas falando em línguas estranhas e não usasse os dons do conhecimento, o dom da palavra, o dom da profecia, que são dons que trazem uma mensagem de Deus mais inteligível à igreja. Dons que têm a capacidade de trazer uma mensagem revelada de Deus e que venha alcançar, a compreensão de todos. Então, além de afirmar, que esses dons espirituais eles servem para a edificação espiritual, para o conforto e para o crescimento espiritual da igreja, nós também podemos destacar que esses dons espirituais eles são variados e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva. E nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais. Em Romanos aparece uma lista deles, que os irmãos podem abrir aí para conferir essa lista. Abram em Romanos 12, do 6 ao 8, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside,
com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Então, aqui em Romanos, nós vemos essa lista que o apóstolo Paulo deixou desses dons espirituais. Mas não são os mesmos da lista dos 9 dons, que os irmãos também podem conferir aí em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimento, de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então ele faz uma lista aqui, né, em Corinto, de 9 dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar. Os irmãos podem perceber que dons está no plural, então não se limitaria a apenas um dom. Operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então aqui nós já vemos uma lista de 9 dons espirituais, exceto o dom de profecia, que aparece em ambas as listas, né? Há uma outra lista ainda que repete os dons de variedades de língua e os dons de curar, que está ali em 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: e a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, e depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então aqui nessa terceira lista, né, nós já vemos a repetição dos dons de variedade de língua e os dons de curar. Dando continuidade aqui, né, na nossa revista, quando nós falamos sobre diversidade, as diversidades, a variedade desses dons, nós temos que existe 3 classes de manifestação dos dons espirituais. Então, a diversidade de dons é a diversidade de ministérios e a diversidade de operações. Diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações seriam as 3 classes de manifestação dos dons espirituais. A diversidade dos dons tem sua origem no Espírito Santo, como os irmãos podem conferir ali em 1 Coríntios 12, 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a origem dessa diversidade vem do Espírito Santo. A diversidade de ministério ou serviço tem sua fonte no Senhor Jesus. Está escrito em 1 Coríntios 12, 5, que diz: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Já a operação as operações ou as atividades vêm de Deus, como os irmãos podem conferir ali em 1 Coríntios, agora no versículo 6, que é o próximo versículo, que diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nesse caso aqui, o termo Deus vem do grego, acompanhado do artigo que mostra ser uma referência ao Deus Pai, tá bom? Cada pessoa da Trindade desempenha um papel essencial na manifestação desses dons. É uma diversidade na unidade, já entrando aí no nosso terceiro item da revista. Então, assim como adoramos a um só Deus em Trindade e Trindade em unidade, existe essa unidade na diversidade, tá?
é uma diversidade na unidade, assim como adoramos um só Deus em trindade e trindade em unidade. Os termos dons, esse termo dons, ministérios e operações, eles estariam associados a cada pessoa da trindade. Contudo, é o Espírito Santo quem opera todas essas coisas. Os irmãos podem aí conferir em 1 Coríntios 12, 11, que diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então é o Espírito Santo de Deus que faz essa distribuição, dessa manifestação da diversidade desses dons no corpo místico de Cristo, que é composto por todos os crentes na face da terra. Como que é dada então a distribuição desses dons? Os dons espirituais, eles são poderes sobrenaturais do Espírito para que a igreja atue como um todo no mundo. São concessões da graça do Espírito conforme a medida de fé de cada um. Então a gente pode ver isso ali em Romanos 12, 6, que diz que de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Então, esses dons ele é distribuído conforme a medida de fé de cada um. Os dons são distribuídos pelo Espírito para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Então, a referência você pode ver aí em 1 Coríntios 12, 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil, e eles não são atestados pessoais de santidade, que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Também eles não transformam as pessoas em super espirituais, nem tornam melhores ou superiores a outros crentes, tá? Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas eles são para a glória de Deus. E os irmãos podem aí conferir que a manifestação desses dons são para a glória de Deus em Atos 3:12, que diz assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como por nossa própria virtude ou santidade fizeste andar este homem? Então aqui Pedro ele mostra que quando o homem começa a andar, tudo era para a glória de Deus. A manifestação do dom de curar através da vida dele era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do nosso Senhor Jesus. Os dons fortalecem a unidade da igreja, promovendo a comunhão dos membros do corpo de Cristo, como os irmãos podem ver ali em 1 Coríntios 12:12, que está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. O corpo humano possui muitos membros e todos eles indispensáveis para o seu perfeito funcionamento. Cada cristão é parte integrante da igreja e tem uma função a realizar. Nenhum membro tem utilidade fora desse corpo, e nós cremos assim que um membro não se isola do corpo, mas faz parte de uma multiplicidade que o torna indispensável.
Então, irmãos, os dons eles foram distribuídos para a Igreja de Cristo, para o corpo místico de Cristo, para que a obra de Deus fosse manifesta e tivesse mais um suporte aqui na terra. Então, através dos dons, a palavra de Deus se cumpre no nosso meio, o sobrenatural surge no nosso meio, Deus se manifesta no nosso meio e a obra de Deus é feita com excelência, é feita com ferramentas espirituais. Esse dom está distribuído na igreja conforme a medida de fé que essa igreja tem nessas ferramentas, na manifestação do Espírito Santo no seu meio, tá bom? Espero ter ajudado os irmãos, desejo uma escola dominical abençoada para você. Quero reforçar que você entre lá, deixe o seu like, Crente Docente, na nossa página do Facebook, do Instagram e também do YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço ao canal Crente Docente por essa oportunidade e desejo a vocês um ano de 2021 abençoado. Amém.